Estamos caminhando, fazendo um trabalho de educação ambiental aqui na zona rural do Agreste, do Nordeste, e nos surpreende o verde que predomina aqui nessa área, em pleno mês de agosto de 2024, quando é comum em outros anos, nessa data, nesse tempo, está tudo seco por aqui. E aqui a gente vê que predomina o verde. Estamos vendo aí um plantio de milho que foi feito esse ano, já foi colhido. O milho já está dobrado, com a forma do agricultor proteger o milho, as espigas secas, das chuvas, quando acontece do milho secar em plena estação chuvosa, o milho seco vai apodrecer com as chuvas. E a gente sabe que o milho é plantado aqui para se colher milho verde na época do São João, que é no mês de junho, nas fogueiras de São João, São Pedro. Tem até uma música de Luiz Gonzaga que diz assim: eu plantei meu milho todo no dia de São José, que é o dia 19 de março. Tenho fé na providência que vai dar milho a grané, pelos cálculos vou colher 20 espigas em cada pé. Pelos cálculos vou colher 20 espigas em cada pé. Ai, meu São João, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho. Fale lá com São José, que é pra ele me ajudar. Peça para meu milho dar 20 espigas em cada pé. Então, antigamente o milho era plantado no mês de março, ou seja, no dia 19 de março, para se comer milho verde, canjica, pamonha, milho assado, milho cozido. Já nas fogueiras de São João, que é do dia 24 para o dia 25 de junho. E hoje o milho é muito rápido. Então hoje nós podemos, do plantio à colheita, nós podemos colher milho verde, espiga de milho verde, com 60 dias de vida. O homem foi aperfeiçoando e o milho foi ficando cada vez mais rápido, produzindo mais rápido, porque a gente sabe que o clima não é confiável. Existem anos aqui que apenas chove 90 dias. Poucas são as plantas que conseguem se reproduzir satisfatoriamente com 90 dias de vida, no caso da lavoura. Então nós estamos caminhando aqui no Agreste. O Agreste é um terreno com poucas ondulações. As terras planas é predominante arisco, enquanto que os altos são de argila. Altos de argila. Porque se nos altos tivesse arisco, a erosão levava tudo. Mas a gente nos surpreende aqui no mês de agosto de 2024, essa exuberância de plantas verdes. E o homem já plantou, já colheu seu milho, seu feijão. E agora tem as gramíneas, que são pasto do gado. E aqui no Agreste, que é área de cerrado, existiu 80 espécies de plantas que alimentavam o gado. Mas ao todo poderia haver mais de 100 espécies de plantas a nível de relva, gramínea. Grande parte do gado, uma parte do gado não comia, e hoje essas plantas que o gado comia ou come já não são mais predominantes aqui, porque durante o tempo, todo esse tempo, isso aqui foi tudo solta de gado, ou seja, criava-se gado aqui, e o gado ia comendo as plantas antes que elas germinassem. E hoje tem poucas plantas aqui. Então, quando existia essas 80 espécies de planta, aqui você podia criar agora, por exemplo, 10 cabeças de gado bovino adulto por hectare. E agora já não se pode mais,
porque as plantas desapareceram, não tem a semente para se reproduzir, e o homem não planta lavoura para o gado come o que nasce aqui, o nativo, a planta nativa, e não são todas elas que ele come, porque algumas têm cheiro desagradável, odor desagradável ao olfato do animal, outras têm gosto ruim, são formas de defesa das plantas para não serem devoradas pelos animais herbívoros. Mas em 2024 nós estamos no mês de agosto, vendo ainda essa exuberância de plantas, prova de que tem chovido aqui permanentemente. Porque se houvesse, por exemplo, verões de mais de 15 dias de intervalo entre duas chuvas, a planta secava, morria, porque a planta precisa de água a todo instante. A planta só não, os animais também. Então a gente vê que o nível de planta é proporcional ao nível de planta que a gente fala, é plantas nativas, ou seja, flora. O nível da flora é proporcional também ao nível da fauna, ou melhor, a fauna existe de acordo com a disponibilidade de plantas. Porque tudo que a gente come, eu estou falando agora, nós seres humanos, vem direto ou indiretamente das plantas. Quando a gente come a carne da vaca e bebe seu leite, nós estamos comendo indiretamente plantas. Porque o gado bovino só existe se tiver plantas para ele se alimentar. Eu estou falando do gado bovino, mas não é só, é todos os animais. Todos dependem da cobertura vegetal, que é o quinto elemento da natureza. E o vegetal é altamente comprometido com o equilíbrio do clima. E aqui a gente viu plantas nascendo no mês de agosto, quando é comum a oferta de chuva acabar aqui no mês de junho. E se tivesse acabado no mês de junho, não existiria planta verde alguma aqui. Era tudo seco. As plantas ativas de árvore e arbustos liberariam as folhas. E a relva, que a gente está vendo aí, relva e gramíneas, morreria, secariam e morriam. Porque, como a gente disse, precisa de água todo dia. E a oferta de chuva tem um tempo aqui. E esse ano foi favorável. Apesar da gente ter sofrido aqui um pouco com El Niño até o mês de março ou abril, que é um fenômeno climático que traz pouca chuva aqui para a área do Nordeste. E a La Niña, que estava previsto para entrar em ação em seguida, até agora não se manifestou totalmente, em toda a plenitude. E o resultado é que a planta está se dando bem aqui, porque tem chão úmido para colher nutrientes minerais e água o tempo todo. E, como a gente disse, até o clima aqui está sendo bastante favorecido com essa oferta de chuvas, porque as plantas estão se mantendo vivas. E o vegetal é o quinto elemento da natureza, e todos os elementos da natureza são interdependentes. Se houver uma falha na sequência do tempo, todo o resto dos elementos, todos vão sofrer a consequência. Então, se o vegetal for extinto, for eliminado, seja pela ação do homem, por doenças, ou mesmo por conta do clima, os elementos do clima todos vão sofrer as consequências. E a consequência que a gente está notando aqui de melhoria é que a presença da água, das chuvas aqui, mantendo as plantas vivas, verdes, é o clima agradável, a temperatura aqui nessa área que poderia estar, nesse momento, a 36 graus. Agora nós estamos com 28. À noite, que normalmente chegava a 28 graus, no verão seco, com as plantas mortas, secas, nós temos 24 graus, bastante agradável para a vida nessa área, inclusive o homem estabelecido
que se beneficia à noite com um clima saudável, agradável e suportável, porque o calor de 28 graus à noite aqui seria um absurdo, já que o homem está adaptado para um calor, uma temperatura menor. Faz parte da nossa biologia, da nossa constituição biológica. A temperatura muito alta é desagradável até para o homem raciocinar, para o homem criar, estabelecer valores. 24 graus já se torna agradável e favorece o desenvolvimento do ser humano como matéria. E ao mesmo tempo, ao favorecer o desenvolvimento do corpo com saúde, permite que o homem crie, porque o homem está na terra exatamente. Essa é a diferença. O homem foi criado para ser racional. E tudo que há de conhecimento na terra vem por intermédio do homem. E portanto, nós estamos falando de um clima agradável, favorável para o desenvolvimento da gente.